Boas-vindas a esta nossa análise detalhada. Hoje a gente vai direto ao ponto, mergulhando numa verdadeira história de origem. E não estamos falando de heróis de quadrinhos ou de impérios perdidos, mas da fundação do próprio texto bíblico, olhando pela lente da bibliologia reformada. É uma jornada fascinante, sabe? Vamos investigar como a palavra de Deus chegou nas nossas mãos, como foi preservada ao longo do tempo e por que a tradição garante que ela tem absolutamente tudo o que a gente precisa para a vida. O nosso papo hoje vai focar em 3 raízes essenciais: a inspiração da Bíblia, aquele processo super cuidadoso de formação do cânon e o conceito revolucionário da suficiência das Escrituras. Vamos lá? Agora, pensem nesse mistério incrível que a gente tem em mãos. Peguem um material que levou mais ou menos 1.500 anos para ser escrito. São cerca de 40 autores diferentes. Gente vivendo em épocas completamente distintas, imersa em culturas diferentes, falando línguas diferentes. Mas em vez de entregar um catado caótico de mitos sem pé nem cabeça, o texto simplesmente converge de um jeito inacreditável para uma única história coerente. Criação, queda, redenção e consumação. Como é que um negócio desses é possível? Literária e historicamente falando, sem um baita fio condutor por trás de tudo? Pois é exatamente isso que a bibliologia tenta responder. Seção 1. A natureza da inspiração divina. Então, para desvendar esse mistério, a gente primeiro precisa entender o que a inspiração não é. Na tradição reformada, muita gente imagina aquela inspiração mecânica, quase como se fosse um ditado, sabe? Onde Deus simplesmente anula a personalidade do autor, a pessoa entra numa espécie de transe e a caneta vai se movendo sozinha. Mas não é bem assim. Os estudiosos descartam totalmente essa ideia e defendem a inspiração dinâmica ou orgânica. Pensa no seguinte: o Senhor preparou seus servos com toda a bagagem, a história e as vivências deles, e usou tudo isso de forma orgânica. Ou seja, o autor mantém a sua personalidade intacta, mas rola uma interação tão perfeita com o Espírito Santo que a mensagem registrada sai como uma verdade absoluta e sem defeitos. Para ficar bem claro, vamos usar uma analogia sensacional: a das testemunhas numa sala de aula. Imagina 50 pessoas vivendo exatamente a mesma situação no mesmo ambiente. Se a gente pedir para todo mundo escrever uma redação sobre a sala, cada texto vai sair único. Alguém que curte arte vai focar nas cores das paredes, nos quadros, na iluminação. Já alguém mais ligado em tecnologia vai descrever logo o projetor, a fiação, o computador. Percebe? Todo mundo está relatando a mesmíssima verdade objetiva, sem nenhum plágio ou repetição robótica. Só estão iluminando aspectos diferentes com base na própria experiência de vida. A inspiração dinâmica funciona desse exato jeito. Trazendo essa analogia para dentro da Bíblia, a gente vê essa dinâmica escancarada nos evangelhos. Olha só Mateus, ele escrevia principalmente para judeus convertidos, então o foco dele cai em cheio na lei e nas genealogias. Agora pega Lucas. Lucas era médico, ele tem uma visão de mundo completamente diferente. Quando ele vai relatar um milagre, tipo aquele momento tenso lá no Monte das Oliveiras, em que cortam a orelha de Malco, Lucas faz questão de dar detalhes minuciosos de Jesus curando o homem fisicamente. A personalidade do médico salta aos olhos no texto. E o mais legal é que isso fortalece a veracidade da história, justamente por trazer perspectivas tão ricas e autênticas. Isso nos leva a um detalhe crucial que os estudiosos batem muito na tecla. Quando a gente lê lá em 2 Timóteo 3,16 que toda a escritura é inspirada por Deus, a grande ênfase da frase está no texto escrito. A inspiração está na palavra, não nos homens em si, que afinal de contas continuaram sendo seres humanos cheios de falhas. O que foi blindado contra erros e preservado para as gerações futuras foi o próprio texto sagrado. A escritura é a nossa autoridade pura e simplesmente porque ela vem direto de Deus. Seção 2. O reconhecimento do cânon. Para entender essa próxima fase, a gente precisa viajar no tempo e entrar no cenário da época. Bom, se esses textos são o próprio sopro de Deus registrado no papel, como é que a história separou o que era verdadeiro das falsas imitações? Durante os séculos 2 e 3, o mundo cristão primitivo estava fervendo, se expandindo super rápido pelo globo, mas também enfrentando perseguições brutais e uma enxurrada de ensinamentos esquisitos. Foi bem no meio desse caldeirão histórico que a comunidade cristã, guiada e iluminada, teve que bater o martelo sobre quais rolos e cartas realmente carregavam a autoridade apostólica de verdade. E olha, não foi uma decisão tomada do dia para a noite. Foi um longo e amadurecido processo de identificação. E aqui tem um pulo do gato teológico importantíssimo. A igreja primitiva não criou o cânon sagrado.
Eles não se juntaram numa sala para dar poder aos livros através de decisões humanas. Nada disso. Eles apenas os reconheceram. A sacada é que os textos já tinham autoridade divina intrínseca desde o exato segundo em que a tinta secou lá no pergaminho original. O trabalho da comunidade foi só identificar essa autoridade, que já existia e se provava por si só, sem precisar de nenhum carimbo ou validação de fora. Mas calma aí, como é que esse reconhecimento não virou uma bagunça arbitrária? A Igreja usou um filtro histórico finíssimo, baseado em 3 critérios fundamentais para confirmar a legitimidade de cada texto do Novo Testamento: a apostolicidade, a ortodoxia e a aceitação universal. Só entrava na lista oficial quem passasse ileso por esse tripé de exigências rigorosíssimas. O primeiro critério, a apostolicidade, criava uma espécie de cordão de isolamento no tempo. Para ser autêntico, o texto precisava ter uma linha direta com o primeiro século. Tinha que ter sido escrito por um apóstolo, ou seja, uma testemunha ocular que andou com Cristo, ou por um parceiro de ministério muito próximo a eles, como foi o caso de Marcos ou Lucas. Se um texto fosse escrito muito tempo depois, mesmo que tivesse lições morais lindíssimas, ele era deixado de fora simplesmente porque não pertencia àquela era apostólica original. Os outros 2 critérios funcionavam como um raio-x do conteúdo e da prática cristã. A ortodoxia significava que a mensagem do livro tinha que bater certinho, sem tirar nem pôr, com a fé que já vinha sendo ensinada desde o começo. Qualquer contradição teológica, e o livro estava fora. Além disso, rolava o teste da aceitação universal. O material precisava ser amplamente reconhecido, lido em público e respeitado por praticamente todas as igrejas da época. Não adiantava ser um documento super querido só por uma comunidadezinha isolada. Tinha que ter o peso do consenso universal. Seção 3. A suficiência das Escrituras. Agora, o grande debate de hoje não é só de onde os textos vieram, mas se eles dão conta do recado atual. A pergunta de $1 milhão é: esses escritos antigos, separados lá atrás, ainda são totalmente suficientes para guiar a vida cristã hoje em dia? E aí a gente entra na doutrina maravilhosa da suficiência, que está resumida brilhantemente na Confissão de Fé de Westminster. A visão reformada crava que a Bíblia contém absolutamente tudo o que é necessário para a glória de Deus, para a salvação e para a nossa vida. E o impacto disso é formidável, significa que a gente não precisa adicionar mais nada, nenhuma nova revelação espiritual, nenhuma tradição inventada por humanos. O texto já é perfeito e cumpre 100% do seu propósito. Só que, como bem lembra a análise do teólogo James Sawyer, a gente precisa ter muito cuidado com os termos aqui. O famoso lema Sola Scriptura diz que a Bíblia é a autoridade final, a nossa regra normativa. Mas o pensamento moderno, às vezes, distorce isso para a nuda escritura, ou seja, uma escritura nua, despojada de toda a tradição histórica e jogada ao vento sem qualquer ferramenta séria de interpretação. O perigo disso é abrir a porta para um subjetivismo onde cada um interpreta do jeito que bem entender. A tradição reformada nunca mandou a gente jogar fora o estudo e a boa hermenêutica. Ela só subordina todas essas ferramentas à autoridade maior da palavra. E caminhando junto com isso, a gente esbarra na chamada perspicuidade, que é um nome acadêmico para a clareza das escrituras. Muita atenção nessa hora. Isso não quer dizer que não existam partes difíceis ou que a gente não precise quebrar a cabeça estudando. Significa, na verdade, que a mensagem central sobre a salvação e a vida com Deus é clara o suficiente para qualquer pessoa. Isso derruba 2 extremos de uma vez só. Combate aquele obscurantismo eclesiástico, aquela ideia arrogante de que só uma elite privilegiada consegue entender a Bíblia, e ao mesmo tempo rebate aquele racionalismo simplista de quem acha o texto raso e ignora a complexidade profunda de várias passagens. Seção 4. Ameaças modernas à autoridade bíblica. Bom, apesar de toda essa suficiência e clareza estrutural, o nosso grande problema atual é a mania humana de menosprezar o que já está completo. A gente está sempre buscando algo a mais. O estudo bibliológico aponta 3 caminhos bem perigosos que tentam roubar a coroa da Bíblia, operando como substitutos super sutis. O primeiro é a tradição, que tem sim o seu valor histórico, mas quando é absolutizada, se iguala à revelação divina. O segundo é a experiência pessoal, que, quando subjetivada, acaba criando atalhos e caminhos paralelos à Bíblia. E o terceiro é a razão humana autonomizada, que sobe num pedestal e começa a agir como juíza sobre o que o texto sagrado deveria ou não dizer. Vamos dar um zoom super rápido nessa questão da experiência subjetivada. Reparem na virada de chave que rola na espiritualidade hoje em dia.
Quando a emoção vira a régua que mede tudo, o pessoal começa a validar práticas sem a menor base textual. O resultado? Um emocionalismo gigante. Nesse ambiente, a pergunta clássica da fé bíblica, o que o texto afirma, é deixada de lado e entra no lugar um questionamento super instável: o que eu sinto que é certo? É literalmente a substituição da rocha firme da verdade pela areia movediça do sentimento humano. Na contramão de todas essas modas culturais inconstantes, a perspectiva reformada finca a sua âncora unicamente na palavra, sólida é a glória. Como a gente viu ao longo de todo esse papo, a escritura tem origem no próprio Deus através da inspiração dinâmica. Passou por um teste de fogo cabuloso para atestar sua canonicidade lá na igreja primitiva e carrega uma suficiência absoluta para cada questão da nossa fé e prática diária. Ela é a autoridade suprema simplesmente porque procede do nosso Criador. E com todo esse peso histórico e teológico na cabeça, a gente chega àquela reflexão que amarra toda essa nossa análise. Se a gente entende que esses manuscritos milenares têm uma origem divina, perfeitamente unificada, e que eles possuem autoridade total sobre a nossa vida, qual é a consequência prática de tudo isso? Como o simples fato de confiar de olhos fechados nisso, de não sair por aí caçando novas revelações e repousar apenas na suficiência das Escrituras, deveria virar a nossa vida de cabeça para baixo e remodelar completamente o nosso dia a dia moderno. Fica aí essa provocação poderosa para a gente pensar e viver. Um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo estudo.